Era uma manhã de sexta-feira, no Aeroporto Internacional de Guarulhos. O movimento era intenso, filas intermináveis nos portões de embarque, vozes se misturando aos anúncios pelos alto-falantes. Homens engravatados mexiam apressados em seus celulares, turistas arrastavam malas coloridas e famílias com crianças corriam de um lado a outro. No meio daquela pressa e indiferença, um homem se destacava pela calma. José Alves, 55 anos, nascido no agreste da Paraíba, caminhava com passos firmes, apoiado em sua bengala branca. Óculos escuros cobriam os olhos cansados e no rosto havia um sorriso sereno, um contraste gritante com um ambiente apressado e barulhento. José usava roupas simples, uma camisa de algodão clara, calça social bem passada, sapatos discretos. Carregava apenas uma mala de couro antiga, marcada pelo tempo, como se cada risco contasse uma história de luta. Quando chegou à fila da classe executiva, alguns olhares se viraram imediatamente para ele. Murmúrios começaram a surgir. "Olha só, até cego na executiva agora", cochichou uma mulher para o marido. "Deve ser alguma cortesia, porque pela aparência não é", respondeu o homem, rindo baixo. José, com seu sotaque nordestino carregado, agradeceu quando o funcionário da companhia aérea o ajudou a encontrar a poltrona 4B. Ao sentar-se, ouviu a voz firme e arrogante do homem ao lado. Roberto Almeida, executivo paulista, terno caro, perfume importado, relógio suíço que parecia brilhar de propósito. "Amigo, acho que você se enganou. Esse assento é da executiva, não da econômica." José virou o rosto em direção à voz, sorriu educadamente e respondeu: "Tá certo, meu filho. É aqui mesmo. A passagem tá paga, graças a Deus." O tom simples e humilde pareceu irritar ainda mais Roberto, que bufou e virou os olhos, já mexendo no celular, como se o simples fato de dividir espaço com aquele nordestino fosse uma ofensa pessoal. No fundo do avião, um rapaz observava a cena. Franziu a testa incomodado com a grosseria, mas preferiu ficar em silêncio. Ninguém queria confusão antes da decolagem, e assim, entre olhares de desprezo e cochichos disfarçados, o voo JJ 2745 para Recife se preparava para decolar. Ninguém ali imaginava que aquele homem humilde e cego guardava um segredo capaz de mudar completamente a percepção de todos a bordo. O corredor estreito da aeronave parecia menor do que o normal quando os últimos passageiros tomaram seus lugares. As portas se fecharam com um claque definitivo, a turbina começou a ganhar potência e um zunido constante dominou a cabine. A comissária-chefe, Fernanda, revisava o checklist com a equipe enquanto o comandante Heitor anunciava o tempo de voo até Recife. José manteve a bengala apoiada entre os joelhos, os dedos percorrendo por hábito as marcações táteis da empunhadura. A respiração era tranquila, quase meditativa. Do lado, Roberto se ajeitou como quem marca território. Cotovelos abertos, laptop no colo, a bandeja já meio abaixada sem ninguém ter pedido. Ele checava e-mails num fone sem fio e falava alto, como se quisesse que todos soubessem quão importante era. Fernanda passou, oferecendo lenços umedecidos e água. Colocou o copo com cuidado sobre a bandeja de José e disse baixinho: "Qualquer coisa, senhor, é só me chamar. Estou aqui por perto." "Obrigado, minha filha. Deus lhe pague." Na rolagem pela pista, um solavanco mais forte fez a água chacoalhar. O copo escorregou um dedo, e José, no reflexo de quem tentou segurar, acabou derramando um pouco no próprio colo. Ele prendeu a respiração, tateou a borda do copo com delicadeza, tentando conter o estrago. Antes que pudesse pedir um guardanapo, veio o primeiro ataque. "Aí complica, né?" soltou Roberto rindo de lado. "Se não tá vendo, pede ajuda. Aqui não é rodoviária, é classe executiva." Alguns passageiros próximos fingiram que não ouviram. Outros trocaram um olhar rápido.
Um senhor de barba grisalha na 3C levou a mão ao encosto como se fosse dizer algo, mas desistiu. Fernanda retornou imediatamente com guardanapos, enxugou a mesinha, ajustou o cinto de José e sussurrou: "Fica tranquilo, acontece com todo mundo." "Obrigado, minha filha. E olha que a vergonha já estava grande, e isso era só o começo. Aproveita e já se inscreve no canal, porque aqui a gente sempre mostra que a vida dá reviravoltas que ninguém espera." O avião nivelou a 34.000 pés. A luz de atar cintos apagou. O serviço de bordo começou. Bandejas reluzentes, pratos aquecidos, o aroma de café recém-passado. José ergueu discretamente o rosto ao reconhecer o cheiro. "Tem café do bom, né?" "Tem sim, senhor. Quer sem açúcar como veio?" perguntou Fernanda. "Se for possível, é como eu gosto." "Deixa comigo." Roberto bufou impaciente. "Só falta pedir cuscuz e manteiga de garrafa, né?" murmurou alto o suficiente para quem estivesse perto ouvir. Risinhos contidos pipocaram em 2 fileiras atrás. José manteve o semblante sereno, mas seus dedos apertaram a bengala com força. Quando as refeições chegaram, Fernanda descreveu calmamente para José o que tinha no prato. Arroz, medalhão ao molho, legumes salteados. "A faca está do lado direito, a colher mais à frente. Posso cortar para o senhor?" "Agradeço, sim." "Meu Deus!" ironizou Roberto, empurrando a própria bandeja com nojo fabricado. "É muito mimo. Daqui a pouco vai pedir para levarem no colo até o banheiro." O comentário cortou o ar. Uma senhora de óculos discretos na 5A sussurrou para o marido: "Que deselegância! Deixa, meu amor, gente assim se queima sozinha." José mastigou em silêncio, os ombros muito retos, o rosto sereno como quem aprendeu a guardar o que sente. Mas por dentro, o nó apertava. O avião avançava firme pelos céus, cortando nuvens densas que refletiam a luz do sol como placas de prata. A cabine mantinha o zumbido constante da pressurização, misturado ao tilintar de talheres e copos. Mas em torno da fileira 4, o ar parecia mais pesado, quase sólido. José permanecia ereto, mastigando devagar. Cada palavra de deboche que ouvira ainda ecoava dentro dele. Não eram apenas ofensas passageiras, eram feridas antigas sendo reabertas. Roberto, satisfeito com sua própria maldade, continuava como se fosse o mestre do espetáculo. Entre um gole de vinho e outro, resmungava alto: "Esse país nunca vai para frente. A gente paga caro e tem que conviver com gente que não sabe se comportar." Alguns passageiros reviravam os olhos, mas o silêncio prevalecia. Era o tipo de silêncio que corta mais fundo do que os insultos. O silêncio cúmplice, que escolhe não intervir. José apoiou a bengala entre as pernas, fechou os olhos por um instante e deixou a mente viajar. O barulho das turbinas se misturava a lembranças do sertão. O sol rachando o barro, a seca implacável, o menino franzino ouvindo da própria família: "Você nunca vai conseguir, menino. Nem enxerga direito, nem força tem." Ele lembrava da primeira vez em que caiu criança, tentando caminhar sozinho pelas ruas de terra. As risadas dos vizinhos, o peso da palavra coitado. Uma pontada de dor atravessou o peito, mas não de fraqueza. Era a dor da memória que também se transformava em força. De repente, uma sacudida interrompeu seus pensamentos. A aeronave entrou em uma zona de turbulência. Copos chacoalharam, a taça de vinho de Roberto virou no ar e respingou sobre seu próprio terno. "Mas que... Olha só, eu sabia que esse homem ia me dar azar." Gritou, apontando para José como se o cego tivesse invocado a turbulência. O absurdo da acusação arrancou um suspiro coletivo. Fernanda correu com toalhas. "Senhor, a turbulência atingiu todos nós. Por favor, mantenha a calma." Mas Roberto não recuava.
Eu pago para não passar por isso. É uma palhaçada. José virou o rosto em sua direção e falou baixo, mas com uma firmeza que calou parte da cabine. Se o senhor quiser, eu peço desculpa, mesmo sem culpa. As palavras atravessaram o ar como uma sentença. O silêncio que se seguiu foi ainda mais pesado. No fundo, Lucas, o mochileiro, bateu a mão no braço da poltrona indignado. Pelo amor de Deus, que absurdo! O senhor não tem noção do que está dizendo. Cuida da tua vida, garoto, retrucou Roberto, vermelho de raiva. Bianca, a outra comissária, interveio com calma. Senhores, por favor, mantenham a educação. Todos estamos no mesmo voo. José inclinou a cabeça em direção a Lucas. Obrigado, rapaz. Mas não se incomode. A vida já se encarrega. Lucas respirou fundo, controlando o impulso. Mas dentro dele crescia a certeza de que havia algo diferente naquele homem simples e sereno. O avião estabilizou. As luzes voltaram a se acender e a cabine retomou sua rotina. Mas nada parecia normal. O silêncio continuava a ferir, como se todos aguardassem o próximo ato de uma peça que ninguém gostaria de assistir, mas que ninguém conseguia abandonar. As horas avançavam lentas, e o ponteiro digital no painel marcava pouco mais de 50 minutos para o pouso em Recife. O céu estava limpo, mas dentro da cabine o ambiente fervia. O silêncio desconfortável havia se tornado uma sombra que todos sentiam, mas ninguém ousava dissipar. Roberto, recostado em seu assento, cutucava o celular com impaciência. Em certo momento, ergueu a voz de propósito para que os passageiros próximos o ouvissem. É isso que eu digo. Brasil nunca vai para frente. Misturam gente de todo tipo. E olha aí o resultado. Um voo que era para ser confortável vira uma cena de circo. Jovem engravatado na poltrona 2C riu discretamente. Outros desviaram o olhar, fingindo cochilar. Mas José sentia cada palavra como uma agulha. A comissária Fernanda percebeu. Se aproximou com delicadeza e perguntou: Está tudo bem, senhor José? Posso trazer algo para o senhor se sentir mais à vontade? Tá sim, minha filha. Não se preocupe. Eu já passei por coisas bem piores do que palavras. A resposta arrancou um suspiro dela. Palavras simples, mas carregadas de um peso que poucos ali poderiam imaginar. De repente, um passageiro sentado 2 fileiras atrás resolveu se intrometer. Era um homem robusto, de voz grave. O moço aí tá certo. Aqui não é lugar para qualquer um. Cego na executiva. Sinceramente, é querer aparecer. O coração de José apertou. Não era mais só Roberto. Agora a hostilidade parecia se multiplicar. Uma onda silenciosa de julgamento tomava forma. Lucas, o mochileiro, não conseguiu se conter. Vocês não têm vergonha, não? O homem pagou a passagem dele. Tem o mesmo direito que vocês. Ah, pronto. O defensor dos fracos, debochou Roberto, batendo palmas devagar. Tá feliz agora, campeão? Quer medalha? Risos nervosos surgiram aqui e ali. A vergonha coletiva se transformava em um espetáculo mórbido. José, até então sereno, sentiu uma dor profunda. Não pelo que diziam dele, mas pelo que revelavam de si mesmos. Apertou firme a bengala, respirou fundo e pensou: até quando o homem vai ser medido pela aparência e não pelo valor? As turbulências haviam passado, mas a cabine parecia tremer por dentro. Cada comentário, cada olhar atravessado era como um baque contra sua dignidade. Ele se ajeitou no assento, ergueu um pouco o rosto e disse em voz calma, mas firme: Eu não preciso que ninguém me enxergue com pena. Só queria que me tratassem com o mesmo respeito que vocês exigem para si. O silêncio caiu pesado. Alguns desviaram o olhar, constrangidos. Outros fitaram a janela, como se o céu lá fora fosse mais interessante do que a verdade, que acabavam de ouvir.
O comandante anunciou pelo interfone: Senhores passageiros, iniciamos a descida para o Aeroporto Internacional de Recife. Ajustem seus assentos e cintos de segurança. Naquele momento, todos respiraram fundo. Não apenas pela aterrissagem iminente, mas porque sabiam que o voo estava prestes a terminar, e com ele a ilusão de que aquela cena passaria despercebida. O clímax havia sido atingido. O constrangimento agora era de todos. As rodas tocaram o asfalto do Aeroporto Internacional de Recife com um estrondo seco. O avião desacelerou, fez curvas firmes até o portão de desembarque. Dentro da cabine, um silêncio estranho ainda pairava. Não era paz, era vergonha. Os cintos destravaram, as bagagens começaram a ser retiradas dos compartimentos. Roberto, ansioso, levantou-se antes mesmo da fileira da frente começar a andar. Puxou sua mala de mão e, sem cerimônia, esbarrou na bengala de José, que caiu no corredor estreito. Olha aí, quase me derruba. Tá vendo? Nem para segurar a bengala presta. O golpe final parecia selar a humilhação, mas em instantes tudo se reverteria. José se levantou com calma, apoiado por Lucas, que apanhou a bengala do chão e lhe entregou. Aqui, seu José, o senhor não está sozinho, não. Quando a porta da aeronave se abriu, a cena que aguardava no saguão fez todos congelarem. 2 seguranças de terno escuro esperavam com postura impecável. Ao lado deles, um motorista elegante segurava uma placa. Dr. José Alves, Grupo Sol Nord. Energia! Repórteres locais se aproximaram imediatamente, microfones em punho. Dr. José, o que o senhor pode adiantar sobre o novo investimento em usinas solares no sertão? Como será o impacto do projeto para as comunidades carentes? Roberto parou no meio do corredor. O sangue fugiu-lhe do rosto. Aquele homem simples que ele havia humilhado sem piedade era, na verdade, um dos maiores empresários do Nordeste, dono de um império de energia limpa que gerava empregos e mudava vidas. Os passageiros cochichavam entre si, surpresos. Meu Deus, é o dono da Sol Nord. Ele é milionário e tão simples assim. José, sereno como sempre, ajustou os óculos escuros e respondeu aos repórteres. A riqueza de um homem não deveria estar no bolso, mas no que ele pode fazer pelo próximo. Nosso projeto é para dar luz e esperança a quem sempre viveu na escuridão. Enquanto isso, Roberto tentava se aproximar, a voz embargada. Seu José, eu não sabia... Me desculpe. José virou o rosto em sua direção e disse com calma, que parecia maior do que qualquer riqueza. Meu filho, o respeito não devia depender de quem a pessoa é. Ele devia existir simplesmente porque somos humanos. A maior cegueira não está nos olhos. Está no coração de quem não sabe enxergar o valor do outro. O silêncio tomou conta do saguão. Era impossível não sentir o peso daquelas palavras. Agora segura firme, porque a reviravolta chegou. E se você ainda não se inscreveu, essa é a hora. Até o arrogante do... Roberto ia correr para o botão de inscrever depois dessa lição. José entrou no carro de luxo que o aguardava, deixando para trás não só o aeroporto, mas também um rastro de reflexão profunda em cada passageiro que testemunhou a cena. O carro blindado avançou lentamente pelo pátio do aeroporto, enquanto os flashes dos repórteres ainda iluminavam os óculos escuros de José. Dentro do veículo, ele encostou a bengala ao lado e respirou fundo. O peso do que vivera naquele voo não era novidade, mas cada vez doía do mesmo jeito. Do outro lado, os passageiros saíam do desembarque em silêncio. O arrogante Roberto caminhava cabisbaixo, tentando se misturar à multidão. Mas por mais que tentasse, não havia como apagar o que todos tinham visto. Um homem simples, cego, humilhado, que na verdade era um gigante silencioso, dono de um império que iluminava o Nordeste.
E ali ficou a lição que nenhum dinheiro podia comprar. A maior cegueira não é a falta da visão, mas a falta de respeito. O narrador, então, fala direto com o público. E você? Quantas vezes já julgou alguém pela aparência, sem saber quem essa pessoa realmente era? Quantas vezes a vida já mostrou que o valor de alguém não se mede pelo que veste, nem pelo que enxerga, mas pelo caráter e pelo coração? A câmera imaginária se afasta, mostrando o movimento do aeroporto, as malas rolando, o vai e vem de passageiros. Entre a pressa e a indiferença, aquela história se tornava uma semente de reflexão para todos que a presenciaram. Se essa história te tocou, deixa o like, compartilha com alguém que precisa ouvir isso e comenta aqui embaixo. Já presenciou uma injustiça parecida? E claro, se inscreve no canal para não perder as próximas histórias, porque aqui, como você já percebeu, nada fica esquecido.